Oi gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de Matemática 1, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula, certo? Hoje nós iremos continuar o nosso estudo sobre as funções. Inicialmente, agora nós iremos falar sobre como identificar a raiz ou zero da função através do gráfico. A gente viu que a raiz ou zero da função é aquele valor que quando a gente substituir, o y vai ser igual a zero. Então, é justamente com base nessa definição que nós vamos encontrar no gráfico a raiz ou zero. Porque a raiz ou zero da função é quando o y é igual a zero. Então, quando o y é igual a zero, o ponto no gráfico se encontra em cima do eixo x. Então, sempre que a gente tiver um ponto em cima do eixo x, bem em cima, significa que aquele valor é a raiz ou zero da função, pois o y é igual a zero. Num gráfico crescente, eu trouxe um exemplo. Nesse caso, a gente tem o 1 sendo nossa raiz ou zero, porque o ponto se encontra em cima do eixo x no valor 1. Logo, quando o x é 1, o y é zero. Por conta disso, o 1 é a raiz ou zero da nossa função. O outro tipo é com o mesmo tipo de raciocínio. Aqui outro exemplo num gráfico decrescente, aonde nossa raiz continua sendo o valor 1, certo? Só que agora num gráfico decrescente. O que significa que quando x é igual a 1, o y é igual a zero. Por conta disso, o x é a nossa raiz ou zero da função. Quando a gente tiver um gráfico aonde a linha ela for reta, ela não tiver uma variação, se ela for constante, quando a gente tem essa linha constante na horizontal, o que é que significa? Que não é uma função, não representa uma função. Por quê? Porque aí a gente só tem um valor de x para vários valores de y. Então, isso significa que tem um domínio com mais de uma imagem. E isso não representa uma função, certo? O outro tipo de gráfico é quando a gente tem uma reta na horizontal. Quando a gente tem uma reta na horizontal, é um gráfico. A gente chama de um gráfico de função constante. A gente vai ter vários valores de domínio, que são os valores de x, com a mesma imagem, certo? E isso pode. Dois domínios não podem ter... um domínio não pode ter duas imagens, mas mais de dois domínios podem ter a mesma imagem, certo? Por que é que aqui não é uma função? Porque a gente tem um valor de x, certo? Para vários valores de y. A gente tem um valor do domínio apenas um valor do domínio com vários valores do contradomínio. Nós temos um domínio com várias imagens, então não é função. Já aqui nós temos vários domínios com a mesma imagem, é uma função constante. E sobre a inclinação da reta. Quando a gente tem um gráfico crescente, o ângulo ele sempre vai ser um ângulo agudo. Ele vai estar entre 0 e 90 graus. Quando nós tivermos um gráfico decrescente, o ângulo que a gente vai obter é um ângulo obtuso. Ele sempre vai estar entre 90 a 180 graus. Agora um exercício para a gente continuar revisando e relembrando as propriedades essenciais das funções. Questão 44 da página 110. O valor de um carro novo é R$9.000 e com 4 anos de uso é R$4.000. Supondo que o preço caia com o tempo seguindo uma linha reta, o valor de um carro com 1 ano de uso ele está dizendo para a gente considerar uma função do primeiro grau. Vamos aqui observar. O primeiro passo é a gente anotar os dados que a questão nos forneceu.
para a gente poder organizar nossas ideias e ver como resolver a questão. A questão falou para a gente que um carro novo custa R$9.000 e falou que um carro com 4 anos de uso custa R$4.000. O que significa isso? Que com 4 anos de uso, o valor do carro diminuiu R$5.000. Vamos lá, um carro novo custa R$9.000. Um carro com 4 anos de uso custa R$4.000. Então, o que isso significa? Significa que quando temos um carro com 4 anos de uso, diminui 5.000 do valor de um novo. Agora vamos aqui para a resolução. Quer saber quanto custa? Quanto custa um carro com 1 ano de uso? Eu sei que 4 anos de uso vai diminuir R$5.000, certo? Então, 1 ano de uso vai diminuir X. 4 vezes X, 4X. 5.000 vezes 1, 5.000. O 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar que X é igual a 5.000 dividido por 4. Então, nosso X é igual a R$1.250. Certo? Isso aqui é o valor que vai ser diminuído do valor do carro após 1 ano de uso. Então, se o carro ele custava R$9.000, com 1 ano de uso vai ser diminuído R$1.250 do valor total. Então, o carro ele vai custar R$7.750. Esse aqui é o nosso resultado final. O carro com 1 ano de uso vai custar R$7.750. Agora vamos dar continuidade com a questão 45 da página 111. Sabendo que os pontos 2 e menos 3 e menos 1 e 6 pertencem ao gráfico da função, defina f de x é igual a x mais b. Determine o valor de b menos a. Vamos lá observar. Vamos tentar resolver. Vamos resolver. O primeiro passo é anotar os dados que a questão nos forneceu. A questão nos forneceu dois pontos de x e 2 pontos de y, 2 pares ordenados. Ele forneceu 2 e menos 3 e nos forneceu menos 1 e 6. A gente precisa lembrar o quê? Que o par ordenado sempre é o valor de x e depois o valor de y. E a questão também falou que representa uma função do primeiro grau. Então, a função de x é igual a x mais b. Vamos lá observar. Vamos primeiro trabalhar com o primeiro par ordenado, o 2 e o menos 3. O que significa isso? Que x é igual a 2 e y é igual a menos 3. Eu sei que a função de x é igual a x mais b. Então, eu sei que a função de x é igual... O que é que significa isso? Significa que função de x é a mesma coisa que y. Então, y é igual a x mais b. Vou substituir os valores. Quando o y é menos 3, o x é 2 mais b. Então, eu vou só deixar aqui, vou só mudar de lugar para ficar mais visualmente bonito, visualmente apresentável. Vai ficar 2a mais b é igual a menos 3. Agora eu vou fazer a mesma coisa com outro par ordenado que foi fornecido pela questão. Onde a gente tem um par ordenado menos 1 e 6. Onde o x é menos 1 e o y é 6. O que é que eu vou obter? Eu sei que função de x é igual a x mais b. E eu sei que y é igual a x mais b. Então, eu sei que 6 é igual a menos 1
vezes A mais B. Então, eu tenho que 6 é igual a menos A mais B. Logo, 6 é igual a B menos A, que é justamente o que a questão está perguntando. B menos A é igual a 6. Então, B menos A é igual a 6. E assim a gente conclui a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando, certo? E para assistir essa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola ou o canal da escola no YouTube para vocês terem acesso a todas as aulas e assistirem quando e onde quiserem. Lembrando